Uma alternativa ao potenciômetro com derivação. E aí, moçada, beleza? Esse vídeo é continuação do vídeo imediatamente anterior a esse. Se você não assistiu o anterior, sugiro que assista, senão você não vai entender direito o que nós estamos conversando. Apenas muito resumidamente, no vídeo anterior eu falei sobre o potenciômetro que tem uma derivação. Tem potenciômetros até com mais que uma. Eu digo o seguinte, ele é um potenciômetro com os seus 3 terminais, um que está no mínimo da resistência, o outro extremo, que é o máximo da resistência, o cursor, que normalmente é o terminal do meio, só que do outro lado da peça, em geral do outro lado do potenciômetro, existe uma derivação fixa, que nos equipamentos de áudio costuma ser usado como um reforço de graves para quando o volume está muito baixo. Quer dizer, à medida que eu vou abaixando o volume, eu perco mais rapidamente o agudo e perco, ao contrário, com menos velocidade, o grave. E assim eu tenho uma sensação de que o grave ainda está lá forte, mesmo com o volume baixo. Isso é um resumo muito simples do que nós conversamos no vídeo anterior. Nesse vídeo eu vou mostrar uma solução que pode ser usada para caso você não encontre esse potenciômetro. E claro, se for um potenciômetro simples e não duplo para estéreo, né? Senão a coisa fica bem mais complexa. Até poderia usar a mesma solução desse vídeo, mas a coisa complica por questões aí de tamanho de componente, a dificuldade de encontrar um potenciômetro quádruplo, por exemplo. Enfim, se o seu equipamento é mono, ou se você pretende usar essa solução para um projeto seu, vale a pena ver essa solução e você considerar ela como uma possibilidade. Não digo que é a única solução, porque na eletrônica nunca ou dificilmente nós temos uma maneira só de resolver um problema, e a melhor solução é aquela que resolve da melhor maneira a sua questão. Não necessariamente essa que eu estou apresentando aqui. Muito bem. Nós vamos precisar de um potenciômetro duplo. Pode ser qualquer um desses das fotos que eu estou mostrando, que são equipamentos ou componentes à venda no mercado da eletrônica de forma bastante tranquila, bastante simples, fácil de achar. Muito bem, a sugestão é a seguinte: utilizando esse potenciômetro duplo, que aqui no Proteus eu não sei como amarrar o funcionamento de uma peça com a outra aqui. Se você souber fazer isso, dá dica aí pra gente. A ideia seria, à medida que eu vario um, o outro vai junto, tá? Como eu não sei fazer isso, eu coloquei 2 peças, chamei uma de volume, que é o volume normal. Digamos que aqui seria o pré-amplificador do toca-disco ou o detector do rádio. E aqui o reforço de grave no potenciômetro duplo, quer dizer, quando um mexe, o outro mexe ao mesmo tempo. E vai funcionar assim. O volume, nada de espetacular. Entrada normal do volume numa das extremidades do potenciômetro e saída no terminal central. O reforço de grave para volume baixo está funcionando ao contrário. Veja que o potenciômetro está conectado de forma invertida e na saída para o pré-amplificador. Isso vai provocar o seguinte: à medida que eu subo o volume
desse lado, como é potenciômetro conjugado, esse aqui vai subir da mesma forma. E assim, a resistência em série com o filtro passa baixa, com esse filtro que consome os agudos, vai ficando cada vez maior. Então a influência desse capacitor no amortecimento de agudos vai ficar cada vez menor. Quanto mais volume, mais agudo. Se ao contrário eu reduzir o volume, por exemplo aqui a 20%, esse aqui vai caminhar ao mesmo tempo e o volume é baixo e a influência desse capacitor um pouco maior. Como consequência, o volume no agudo cai mais rápido do que o volume no grave. Com isso eu tenho não seria um reforço de grave, mas eu demoro um pouco mais para atenuar o grave e com isso ele aparece mais na saída. Eu vou colocar agora o osciloscópio na entrada para ter uma ideia de como a coisa está sem alteração e na saída para ver a consequência do que foi feito. Eu coloquei dois geradores de função, ou dois sinais, em 10 volts e pico, um em 100 Hz para simular um grave e outro em 10 kHz para simular um agudo. Os dois entram via resistores, são somados e entram aqui no volume. Como se eu tivesse um tom musical de 10 kHz com 10 Hz com a mesma amplitude. Só corrigindo aqui uma ligação que eu fiz errado. Agora sim, vou rodar a simulação, a princípio com o volume no máximo, o reforço de grave consequentemente, né? Na mesma posição. Eu tenho as duas frequências entrando e indo para o pré-amplificador e o capacitor que atenua o agudo está na condição de menor influência possível, porque eu tenho toda a resistência do potenciômetro e mais a resistência séria. E a consequência é isso aqui. Eu tenho os dois sinais, dá uma separada aqui, os dois sinais com a mesma amplitude, aproximadamente a mesma amplitude. Eu vou reduzir agora o volume para 50%. E como é um potenciômetro só, esse também vai para 50%. No esquemático eu vejo que não tenho mais tanto volume, aqui é um divisor resistivo agora. Eu pego 50% do que entra e a resistência em série com o capacitor caiu pela metade. Como ele é de 1 mega, agora caiu para 500K mais 47K. Eu vou no osciloscópio dar uma melhorada na amplitude para deixar os dois aproximadamente no visual aqui no mesmo tamanho. E você percebe que a frequência baixa, o balanço aqui dos 100 Hz, continua aproximadamente do mesmo tamanho. Mas a alta frequência, os 10 kHz, já diminuiu um pouco, bem pouco. E é isso que eu queria, uma pequena redução de agudo. Agora mais uma redução, vou colocar em 20% da amplitude, 20% do potenciômetro. E vejamos o que acontece. Puxando agora
a amplificação aqui. Eu quero deixar o grave aproximadamente do mesmo tamanho para sentir a diferença no agudo. Mais ou menos no mesmo tamanho do grave, o agudo é um pouco menor. Vamos diminuir para 10% o volume e ver o que acontece. 10%. Agora eu vou trocar a escala da saída. Tenho lá uma pequena redução de agudo. Se eu quiser que essa diferença fique mais pronunciada, quer dizer, se eu quiser atenuar mais o agudo, eu posso alterar os valores de componente. Aí fica a critério do projeto. Vamos dar uma exagerada aqui para ver a coisa mais pronunciada e que talvez não fique muito interessante com a sonoridade. Mas eu quero enxergar melhor isso acontecendo aqui no osciloscópio. Outra opção também, mudar o valor do capacitor. Com isso muda a frequência de corte. Enfim, eu dei uma exagerada nos valores aqui para aparecer um pouco mais no osciloscópio. E essa exagerada aqui provavelmente vai provocar um corte muito profundo de agudo. E eu acho que a sonoridade não vai ficar boa. O bom é aquilo que agrada ao seu ouvido, certo? Eu sempre falo isso. Qual que é o valor ideal de componente? O pessoal sempre pergunta para mim. O valor ideal é aquele que te agrada. Então não tem uma equação para isso. Você vê que à medida que eu vou abaixando o volume, a tendência é aos poucos, de forma assim, até bastante discreta, porque a ideia do circuito é essa, diminuir um pouco o agudo, mas sem exagero, de forma assim, razoavelmente discreta, eu perco agudo mais rápido que o grave. Essa é a ideia. A cobrinha azul ali, né, o sinal azul vai ficando mais fininho, denunciando que o agudo está sendo perdido mais rápido porque esse capacitor está cada vez mais acoplado na saída para o pré-amplificador. A ideia é essa, então. Uma coisa bastante simples que você pode experimentar nos seus projetos, aí algo para você colocar na bancada e pensar no assunto, em se tratando de um circuito amplificador de áudio. E aí não importa se é valvulado ou se não é valvulado. Aqui é apenas a etapa de filtro. E aqui, olha só como está ficando mais fininho. Bem lá no começo, quando o volume está bem baixo, quando nós estamos à noite ouvindo aquela música mais tranquila, não queremos incomodar o vizinho, e aí nós colocamos o volume baixinho e queremos qualidade mesmo assim, certo? Essa é a ideia. Se você gostou, deixa um joinha aí embaixo, se inscreva no canal, considere ser um apoiador da página do Brat, ou por aqui no YouTube, ou pelo Apoia-se. Isso ajuda bastante a gente a pagar as contas do site. Tem o site lá, né, bratfish.com.br, que tem alguns esquemas de aparelhos que foram um pouco mais difíceis, mais complicados para eu encontrar o esquemático. De alguma maneira alguém contribuiu e eu tenho ele agora, então, já que vocês colaboram com o canal, eu deixo disponível para quem precisar baixar o esquema lá. É só ir lá e pegar.
tem uma seção de esquemáticos para você. E tem alguns circuitos também, alguma brincadeira, algum teste que nós fizemos aí no decorrer dos anos e eu deixo lá para você também, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado aos colaboradores e até a próxima. Ah, não se esqueça que temos o curso de valvulados aí, o link está aqui embaixo na descrição. E daqui a um tempo, não sei quanto tempo vai demorar, mas daqui a um tempo teremos também o curso de rádio superheteródino. Um grande abraço e até a próxima. Motor de Fusca. Mas já tira aqui pra você. Ah, tranquilo. Você puxa no final assim, tá meio. Tem comentário. Eu tô achando que a alavanca sua tá. Você viu lá? É. Então você freia ele no finalzinho e essa aqui é a nossa vacina. Aí você faz também esse trem negócio dessa, vai ficar engatado e não vai descer, né? Pode confiar muito, né? Colocou o parafuso mole aí.